Bom dia, pessoal. A mais uma aula da nossa TV Alicerce. Nós somos a turminha do G1. Nós estamos aprendendo alfabetização e numeramento. E nós estamos na trilha Alicerce Desbravador. Vocês nos conhecem? Meu nome é Vitor. Meu nome é Clarice. Hoje, para a aula, né, os materiais que nós precisaremos será um caderno e uma bolsinha ou estojo com lápis, para a gente poder escrever as atividades. E hoje nós vamos aprender a escrever palavras com sílabas que já conhecemos. E aí a gente gostaria de saber qual dia da semana é o dia que vocês mais gostam. Qual o dia que você mais gosta, Pro? Sábado. Sábado. Legal. E você, José, que tá pensando aí? Sábado e domingo. Tá certo. Helena, qual o dia da semana você mais gosta? Segunda e terça. Segunda e terça. Entendi. Tá bom. Letícia, que dia da semana você mais gosta? Eu gosto da segunda-feira e do domingo. Entendi. Tá bom. Isa, qual é o seu dia preferido? Quarta. Quarta-feira. É hoje, então, seu dia preferido. Vitória, Sexta. sexta-feira. É um dia legal também. Tomás, qual dia da semana você mais gosta? Sábado. Ah, sábado. Muito bem. Geraldo, qual dia que você mais gosta? Sábado e domingo. Entendi. Então, vocês todos gostam do fim de semana, né? E você, Heitor? Sábado e domingo. Muito bem. Também gosto da sexta-feira. É um dia legal. Bem, então vamos... Você quer falar, Vitória? Você me chamou 2 vezes. É mesmo, né? O professor tá com sono também. Desculpa. Então, vamos continuando aqui. Então, vamos pro nosso momento mindfulness, né? Agora todo mundo se ajeita na cadeira. Fica relaxado. E eu no sofá. Você tá no sofá, então se ajeita no sofá. Coloca as costas bem retinhas. E hoje a gente vai fazer uma meditação bem devagarzinho. A gente vai tentar prestar atenção na respiração e prestar atenção no peito da gente, na nossa barriga, certo? Eu quero que vocês coloquem uma mão no peito e outra na barriga. Pode ser? Eu não vou fazer isso porque eu tenho que segurar meu microfone, mas eu tô com a mão aqui na barriga que vocês não estão vendo. Então tá. Quando eu falar o número 1, vocês vão puxar o ar pelo nariz. E aí vocês vão sentir, vão perceber o que acontece com o peito e com a barriga de vocês. E quando eu falar 2, é para soltar o ar pela boca, tá bom? Vamos lá? Então fechem os olhos quem quiser. Quem não quiser pode ficar com os olhos abertos. Mas é melhor de olhos fechados, viu? Então vamos lá. 1, respira fundo. 2, solta o ar. 1, respira. 2, solta o ar. 1, respira. 2, solta o ar. Perceba que a sua barriga e o peito encolhe quando você solta o ar. Agora, 1, respira de novo. Perceba que a barriga se enche de ar e o peito também. 2, vai esvaziando esse ar, soltando pela boca. Mais uma vez, 1, respira.
2, solta o ar. Só mais uma vez, a última. Respira fundo. E agora solta o ar bem devagarzinho. Muito bem. Agora já pode se mexer bem devagarzinho. Quem está de olho fechado pode abrir os olhos. E aí vocês sentiram a respiração de vocês e como ela muda o corpo de vocês? Eu senti e eu gostei. Ah, que maravilha. Isso é Eu não importante. consegui sentir, não. Eu consegui sentir o coração. Você conseguiu sentir o coração. Então já é uma coisa boa. Eu senti tudo do meu corpo. Ah, que maravilha. Isso é ótimo. Muito bem. Então agora a gente fez o mindfulness. Então, vocês se lembram que a gente viu na aula passada? Na aula de português a gente viu algumas palavras que a gente formou juntando sílabas que a gente já conhecia. Então foi isso que a gente fez. Nós aprendemos a unir sílabas formando palavras, certo? E hoje a gente vai entender os diferentes sons da letra S, certo? A gente já viu uma parte disso numa outra aula, quando o S tem som de Z e quando o S tem som, quando precisa só de um S ou de dois S's. Mas a gente achou melhor rever isso com vocês e apresentar uma coisa nova, porque é uma coisa um pouquinho complicada. Mas com certeza vocês vão entender. Então aqui a gente está vendo a Ali, né, junto com o Guima e com o Edgar. Então, você é a ave, viu, gente? Imagine que eu sou a capivara, a ave. Essa mensagem da Gália fala que eu preciso conhecer os diferentes sons da letra S. Vocês podem me ajudar? Claro, Ali. Primeiro você precisa lembrar qual o som da família do S. Você se recorda dela? E aí, pessoal, vocês lembram da família do S? Caqueque, cocu. Opa! Alguém falou a família do C, hein? Peraí, gente. Eu sei. Vamos lá. Qual que é essa daqui? Sá, Essa. sé, E isso daqui? Si. só, E esse daqui? Então, a família do S é Sá, Sé, Si, Só e Su. Aqui a gente tem algumas palavras com essa família. Sapo, aqui ó. Sapo. O que é isso, gente? sapo, Não, depois do sapo aqui do lado. semente, Semente, ó. Sapo, semente. Isso é um quê? sino, Sino. E aqui a gente tem um sorvete, sorvete. Olha só aqui. E por fim a gente tem o suco, suco. Então, sa, sapo. Sé, de semente. Si, de sino. So, sorvete. E su, suco. O Guima tá falando pra gente. Agora é necessário atenção. No meio das palavras, o S pode mudar de som. Observe as imagens. Todas essas imagens têm a letra S em seus nomes. Você consegue perceber os diferentes sons da letra S? Ó, gente. Vocês reconhecem essas imagens? O que é isso daqui? vassoura, Vassoura. vassoura, E esse daqui, gente? osso de dinossauro, É um osso de dinossauro. Mas qual o nome disso? Fóssil. Fóssil. Muito bem. E esse número aqui qual que é? Alguém sabe? O 17. 17, E isso daqui? uma casa, Muito bem. E esse besouro, bichinho aqui? O besouro. besouro, Agora eu quero ver vocês acertarem o que é isso daqui, ó. roupa de bruxa, Pera aí. Alguém falou certo. Alguém falou fantasia, né? eu falei, Isso. Muito bem. É a Helena, né? Eu não tô vendo quem tá falando. eu, Mas é fantasia, certo?
E esse daqui, gente, alguém conhece? Uma fruta. Pera? Não. Começa com P. Pêssego. Pêssego. Muito bem, Letícia. E esse daqui? Tesoura. Muito Tesoura. bem. Isso, gente. Travesseiro. Travesseiro. E agora esse daqui? Vaso. Isso, é uma planta, mas ela está dentro de um vaso. Vaso é a palavra. Acertei. Vaso. Gente, vou dar um minutinho para vocês. Agora vocês podem desligar o microfone. E agora eu quero que vocês repitam essas palavras que a gente viu. E vocês percebam qual som elas têm em comum, né? Se vocês conseguem ver alguma coisa interessante nisso. Vou dar um tempinho para vocês fazerem isso, tá? Falem em voz alta as palavras. Aqui eu vou mostrar para vocês como escreve essas palavras, certo? Ó, o fóssil se escreve assim. Fóssil. Olha, tem 2 S juntos. A vassoura também com 2 S. Ó, o so, sa, se, si, so, so, A ó, gente fazendo so. um caderno? Não, é só para vocês verem. Observem bastante. Pêssego. Ó, pêssego. Ó, sace. Travesseiro. E 17. Gente, importante, ó. Vocês estão vendo que são 2 S's, certo? E tá fazendo o som da família do S, ó. Fó, si, va, so, p, c, travesse, deze, sé. Tá vendo? Essas sílabas todas têm o som do S normal. Mas aqui do outro lado, a gente tem tesoura, casa, fantasia, vaso e besouro. Vocês conseguem perceber a diferença do som dessas palavras? Quando essas palavras aqui desse lado, do lado do Guima, elas têm o som do sa, sé, si, só e su. Enquanto as palavras aqui do lado do Edgar, elas têm o som da letra Z. Za, zé, zi, zó, zu. Então, ó, a gente tem fóssil. E a gente tem que ter zora, não tesoura. Por que isso acontece, gente? Porque quando o S fica no meio de 2 vogais, ele perde força. É como se ele ficasse mais fraco. Então, o S, com o som normal dele, tem o som de S. Mas quando ele fica mais fraco, ele fica com o som de Z. Olha só. S, Z, Z. São palavras, são sons parecidos, né? É um som meio chiado. Então, quando a gente tem um S no meio de 2 vogais, para ele ter o som de S mesmo, para ser sa, sé, si, só, su, a gente vai precisar de 2 S's, entenderam? E quando o S está no meio da palavra, no meio de 2 vogais, e só tem um S, ele vai ter som de Z, vai ser za, zé, zi, zó e zu. Por isso é tesoura e não tesoura. Por isso que é casa e não caça. Por isso que é fantasia e não fantasia. Por isso que é vaso e não vaso. Por isso que é besouro e não besouro. Vocês entenderam isso, gente? Ó, a gente colocou aqui até em colorido. Aqui nessas primeiras palavras tem 2 S's laranjas. E vocês estão vendo que do lado deles está em vermelho? Tá vendo que tem algumas letras em vermelho? Sim? Essas letras, vocês conseguem reparar, são todas vogais. Olha só. O S está no meio do O e do I. Para ele ficar com som de um S forte, um S normal, ele precisa de 2 S's. Aqui, na tesoura,
tá no meio de duas vogais. Mas como só tem um S, ela fica com som de Z, entendeu? Vocês entenderam isso, pessoal? Gente, alguém não entendeu? Alguém Pessoal, gostaria de explicar? Entendi. Alguém gostaria de explicar? Alguém poderia explicar para a gente se realmente entendeu? alguém quer explicar? Eu entendi, só que eu tô escrevendo. Eu quero. Tá escrevendo as letras, as palavras? O José, eu acho que quer Pessoal, explicar. vai lá, José, fala pra gente. Professor, é para escrever? Não precisa, gente. Vai lá, José. É porque é o seguinte, fósseis tem um som de C, né? Jesse, De S. Aí você coloca dois S para ficar com som de S forte. Aí depois vai continuando por outro. Aí com tesoura tem um som de Z, mas não é o Z, é o C, só que com umas vogais. isso. Então, é importante a gente lembrar, sempre que a gente vai ler uma palavra, né? Se vocês verem que tem um S no meio da palavra, vocês têm que reparar que ele pode ter o som de Z. Como que vocês vão descobrir se ele tem som de Z? O Heitor Vocês vão ver... Ah, desculpa. Heitor, você quer falar? Ele tem um S. O professor era para copiar, Não era não, não precisa. mas eu copiei. Tudo bem, não tem problema. É até bom que você vai acostumando com essas palavras. Então, vocês vão reparar que quando vocês estiverem lendo, algumas palavras vão ter dois S's. E aí vocês vão entender que esses dois S's é um S forte, é um S com som de sa, sé, si, só ou su. E às vezes, vocês vão ver palavras que o S vai ter som de Z. E quando que isso vai acontecer? Quando ele estiver no meio de duas vogais, certo? E tiver só um S sozinho no meio das vogais. Entendeu? Então a gente pode ver casa. Casa é uma palavra que vocês conhecem já. E aí vocês veem que o S tem som de Z, ó, é za, casa. E não caça. O vaso também tem som de Z, vaso, e não vaso. Entenderam, gente? Fantasia, não fantasia. E uma outra coisa também, Vitor, as palavrinhas que você mostrou lá no início, sempre que começar com a letra S, vai ter som de S do S mais forte, mesmo não tendo dois S no início. Nunca vai começar com dois S, vai começar com S só. Mas aí vai ter o som do S forte se estiver no início da palavra, tá bom? Isso. Muito bem, Pro. É verdade isso. Estava esquecendo. O S no começo sempre vai ser forte. Isso só vai acontecer quando ele estiver no meio das vogais. Das vogais. Entenderam, gente? Ó, aqui está o Guima falando. Não esqueça de observar as vogais. E aí o Edgar... Somente quando a letra S está no meio de duas vogais que seu som muda. Então, somente quando ele estiver no meio, uma vogal antes, uma vogal depois, ele vai ter o som diferenciado, que vai ser o som do Z. Se tem dois S no meio de duas vogais, ele vai ter som de S mesmo. E no início da palavra, como lá no sapo, na semente, no sorvete, vai ser sempre com som de S no início, certo? Tá bom, pessoal? Isso é Alguém muito, tem dúvida? Pode falar. isso é muito importante, viu? Muito importante mesmo. Então é preciso atenção, porque até o pessoal adulto pode errar isso daqui, porque é uma coisa que confunde mesmo. Então, não se esqueçam de observar as vogais, E certo? também é muito comum a gente não conhecer a palavrinha. Então, como a gente não conhece, a gente acha que escreve do jeito que fala. E aí é muito interessante vocês, então, terem o hábito de leitura. Sempre que ver uma palavrinha, tentar dar uma lida, tentar procurar saber como é que escreve, porque vocês vão aprender isso aos poucos.
Então, na leitura, com o hábito da escrita, daqui a pouco vocês vão saber se a palavra, mesmo se ela tem um som diferente, ela vai ser escrita com uma outra palavra, que é o caso do S, né? A gente fala um som e representa essa palavrinha com uma palavra que a gente acha que não vai se encaixar, mas aí a gente adquire esse hábito lendo, escrevendo, praticando. Pode falar, Vitória. Vocês tinham travado, o professor e todo mundo tinha travado, aí saiu sozinho. Vitória, você tá vendo aqui as imagens que o Pro tá projetando? Uhum. Ó, essa palavra aqui é a palavra fóssil. Embaixo a gente tem vassoura, depois pêssego, travesseiro e 17. Todas essas palavras, elas se escrevem com 2 S's. Por quê? Né? Lembra que a gente explicou que o S ele pode ter som de S e o som de Z. Quando o S está no meio de 2 vogais, olha só, todas essas letras que estão em vermelho são vogais. O O e o I, por exemplo. Se o S ele fica no meio de 2 vogais, ele precisa de 2 S's para ele ter o som dele normal. O som dele de Sá, Sé, Si, Só, Su. Entendeu? E aí, se o S está no meio de 2 vogais e só tem um, ele vai ficar com som de Z. Por isso que é tesoura e não tesoura. Por isso que é casa. Olha só, o Sá vira Zá, porque ele está no meio de 2 vogais, o S. Entendeu? Então, é importante você entender que quando a letra S está no meio de 2 vogais, ela perde força e ela fica com som de Z. Então, quando a gente quer dar o som de S, a gente tem que pôr 2 S's. Por isso que, ó, todas essas letras aqui precisam de 2 letras S. E a Proclá, ela lembrou a gente que quando o S estiver no começo da palavra, ela sempre vai ter o som forte de Sá, Sé, Si, Só e Su. Entendeu? Uhum. Entendeu? O S ele pode mudar de som quando ele está no meio de 2 vogais. Tá bom? E aí ele pode ficar com som de Z, se ele estiver sozinho no meio das vogais. Tá? Mais alguém quer fazer algum comentário? Alguma dúvida? Gente, é muito importante vocês perguntarem se vocês não entenderam. A gente explica de novo, não tem problema. Tudo Eu bem? entendi completamente. Muito bem, José. Posso seguir então? Olha só, gente. O Guima está pedindo a atenção de vocês. Ó, atenção. Se a letra S estiver ao lado de outra consoante, a palavra terá somente um S. E seu som também será de S. Observe a palavra personagem. Olha só. Personagem. O so está com som de so, né? Não está com som de zo. Não é personagem, é personagem. Por quê? Vocês estão vendo aqui o S, em laranja? Ele está do lado de uma vogal, a letra O. Mas antes dela está vindo a letra R, que é uma consoante. Então, se tiver uma consoante antes ou depois do S, ele fica com som normal. Ele só vai mudar de som se estiver no meio de 2 vogais, certo? Por isso que o Guima falou, presta atenção nas vogais. Essa é a dica dele. Então, ele está finalizando aqui. Como antes da letra S vem a letra R, que é uma consoante, essa letra S mantém o seu som sem precisar da ajuda de mais uma outra letra. S, no caso. Tá bom? Vocês entenderam a diferença dessa palavra com as outras? Sim. Que ela não está no meio de 2 vogais. Só tem uma vogal do lado. Do outro lado tem uma consoante. Certo? Então, agora a gente vai ver uma outra situação que a letra S tem um outro som. Não é um outro som, na verdade, mas ela tem outra característica. A letra S é muito importante e ela é muito útil. E quando a letra S está no final de uma sílaba, o seu som muda, não é? Sim, Ali.
a letra S no final da sílaba forma um chiado antes de terminar a sílaba. Aí o Edgar tá falando, veja algumas palavras em que isso acontece e você vai entender melhor. Olha só, gente. Já tá escrito aqui as palavrinhas. Qual que é? Esse daqui a gente viu na aula passada, inclusive. Que palavra que é essa? Escada. Escada. Muito bem. Essa daqui, Cada. Cesta. cesta. Este. E essa daqui, Estrela. 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 E esse? Espelho. É, Espelho. espelho. Muito bem. E esse? Laranja. Damasco. Esse daqui é uma fruta. Damasco é uma fruta bem rara, que talvez vocês não conheçam, mas é muito gostosa. E aí é Damasco, tá escrito. Eu peguei essa palavra porque vocês vão ver que tem muito ó, né? Escada. Tá vendo esse S? Ele tá completando essa letra E. Então, como é que é a letra E, gente? Alguém fala qual é a letra E? Como é que é a letra E? Fala, Helena. Como é que se fala a letra E? E. E aí, se a gente coloca o S, fica es. Certo? Ó, agora cesta. Como é que é CE? É C. C. Um CE mais o S fica ces. Mesma coisa aqui, ó. E. Estrela. Estrela. Espelho. Vocês estão vendo que tem esse s? Esse é o som do S. Ó, Damasco. Ó, como que é o M com A? Ma. M com A mais o S fica mas. Por isso que é Damasco. Vocês entenderam que a letra S pode aparecer no final da sílaba e trazer esse som de chiado. Então tem o Damasco, cesta, estrela, espelho, escada. Vocês entenderam isso, gente? Ninguém ficou com alguma dúvida? Não? Eu não fiz nenhuma dúvida. Ó, então vamos ter atenção porque a gente vai ter uma atividade depois, no intervalo. E aí eu quero ver se vocês não ficaram com dúvida mesmo, hein? Então a gente vai fazer uma atividade relacionada com a letra S, certo? Então, só para repetir rapidinho para vocês não esquecerem, né? Quando o S está no meio de duas vogais e ele precisa do som de S, a gente vai ter dois S para ele ficar forte. Quando tiver no meio de duas vogais e só tem um S, ele fica fraco e fica com som de Z. Isso é muito importante vocês lembrarem na atividade que vocês vão precisar prestar atenção no som das palavras para poder completar a atividade, tá? E também tem essa coisa importante, né? Que se ele tem uma consoante do lado, o som vai ser de S normal. E quando está no final de uma sílaba, o S, ele vai formar um chiado, como escada, damasco, cesta, tá bom, pessoal? Muita atenção no som, porque vocês vão precisar disso para fazer a atividade, tá? Oi? Vamos criar a sala, hein? Você tá me ouvindo Já bem? sala. Tá um pouquinho melhor, mas ainda tá meio baixinho. Eita, cadê? Quem tá chamando? Eu, Helena. Oi, Helena, tudo bem? Meu irmãozinho acabou de acordar. É? E tá fazendo barulho aí? Então, eu vou mandar o convite para alguns de vocês, para vocês irem para outra sala, tá bom? Vamos lá. Então, vamos combinar a gente limitar no máximo até 9h40 para finalizar, não? Perfeito. 9h40 a gente começa. Tomás, te mandei o convite, você recebeu? Recebi. Vai lá, então.
Eu não recebi, mas eu queria ir para outra sala. Ah, a gente pode fazer um dia de outras pessoas indo para outra sala. Que tal uma sala só de menino e uma sala só de menino? Será? Não sei. É que a gente faz isso para fazer as atividades. Então não tem muito a ver com menino e menina. Gente, atenção aqui. Como que é a atividade? É para vocês escreverem no caderno. Olha só. Tem aqui 8 palavrinhas com as imagens e tá faltando, ó, tem essa pergunta aqui. O que que é para fazer? É para vocês observarem essas palavras, né? Observarem o som dela, falar em voz alta, e vocês vão perceber se precisa de um S e quantos S são, certo? É importante porque tem algumas palavras aqui que não precisa ter S. O professor colocou só para confundir vocês, certo? Então eu vou falar aqui as palavras para vocês ouvirem elas, né? E aí vocês poderem completar, tá certo? Então a gente tem aqui osso, escova, teia, lápis, bússola, camiseta, batata e rosa, certo? Então aqui a gente tem a palavrinha, mas está faltando o S, ou talvez nem está faltando o S, está faltando outra letra. Dá para vocês completarem essas palavras, né, onde tem essa exclamação, não, essa interrogação. Onde tem esse ponto de interrogação, vocês vão completar a palavra. E escrever no caderno, tá? Escrever no caderno, tá. Tá. A Vitória tá com a mão levantada, você quer falar alguma coisa? Escreve no caderno, mas só algumas que estão com S? A maioria delas aqui você precisa colocar S. Você vai ter que descobrir se precisa do S e quantos S precisa. Tem algumas letras, algumas palavras que vai precisar só de um S e tem outras que vai precisar de 2 S. E tem algumas que não é S, é outra letra, certo? Então, olha só. Sempre se lembrem que o S, no meio de 2 vogais, ele pode ter o som de Z, certo? E aí, se você quiser ter um S com som de Z, vai ser só um S. Se for o S com som de S normal, vai ser 2 S, certo? E quando o S está no final de uma sílaba, ele pode ficar chiado, né? Que nem estrela. Então, a dica que o professor dá é vocês falarem em voz alta as palavras e ver. Ah, tem um som chiado. Ah, o S está com som de S ou o S está com som de Z. E aí isso vai te ajudar a fazer essa atividade. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Aí, conforme vocês vão terminando, vocês me falem. E tem algumas palavras que não tem S. É só para deixar mais difícil, para não ficar tão fácil para vocês. Professor, o S é virado para qual lado? O S, eu vou escrever aqui para você. Mais fácil. Porque às vezes o... Só um instante, Helena. Cadê? Aqui. Eu vou escrever para você aqui, ó. Tá vendo, Helena? Aqui? Sim, então ele vira para lá. Uhum. Eu fiz duas palavrinhas aqui com S. Só que eu não vou falar para ninguém qual que eu coloquei. Senão eles vão descobrir tudo. Uhum. A gente já vai corrigir, a gente vai descobrir. Já fez tudo, Geraldo? Muito bem. Oi?
Aqui só 8. É 8, né? São 8 palavrinhas aqui. Vou dar vou contar um segredo para vocês. 2 dessas palavras não tem S. Não é mesmo, Geraldo? Quais serão essas palavras? Vocês vão ter que descobrir. Vitória, você quer falar? É pra colocar. Ih, cortou no meio. Fala de novo. É para colocar o quê? É pra colocar o que? A letra que a gente, tipo, pensa que é? Isso. Aqui tem uma perguntinha, né? Esse ponto de interrogação. É para colocar uma letra S ou 2 letras S ou uma outra letra. Pode ser que seja outra letra. Oi. Oi, Geraldo. Eu já descobri qual é a sílaba, mas eu também vi uma coisa. Na escova, tipo, tipo, sílaba, o S Peraí, na gente. troca o S na frente vira S, Não entendi. Na escova o S fica como? é o S, aí depois o E. É o S e depois o C. É ESC. Entendeu? Fica escova. Lembra que o S no final da sílaba ele traz um som de chiado. Tem uma outra palavra que faz a mesma coisa, né, nessa tela. Certo? Vitória, você quer falar alguma coisa? Tá com o microfone desligado. Fala, Helena. Então, é uma lupa? Lupa? Qual? Essa daqui? É uma bússola. 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 Ela serve para a gente saber o caminho, né? As pessoas usam para navegação, elas usam quando vão acampar, quando vai fazer uma caminhada na floresta. Você usa a bússola para saber onde fica a direção das coisas. É importante para não se perder no mar nem na floresta. Bússola. Então a gente tem osso, escova, teia, lápis, bússola, camiseta, batata e rosa. Algumas têm S, algumas têm SS e algumas não têm S. Tem outra letra. E a tarefa de vocês é descobrir qual que é qual. Professor, Oi, Heitor. eu acho que eu não tinha feito até e eu posso fazer agora, por último? Pode, claro que pode. E aí, alguém está com alguma dúvida, algum problema, dificuldade? Pode falar. E se tiver incerto, fale em voz alta a palavra. Osso. Osso, ele tem som de S ou som de Z? Professor, Muito bem, Heitor. Parabéns. Oi, Vitória. Boa, Isa. E aí, a Vitória quer falar? Peraí. Professor, Oi, tô ouvindo. aqui eu fiz as palavras, né? Mas eu acho que tá errado. Tudo bem. É errando que se aprende. Fica tranquila. A Não gente tô vai fazer a confiante que correção. tá tudo certo. Eu não tô. Tudo bem, Vitória. É meio difícil essa atividade mesmo. E aí a gente vai fazer a correção e a gente vai ver os erros e os acertos, tá certo? Isa, você queria falar? Isa, você queria falar alguma coisa? Não.
Não? Tá bom. Todo mundo já fez? A Vitória terminou? Eu ainda tô terminando. Tá, o Geraldo tá terminando. O Heitor terminou, a Isa terminou. Ô, professor, eu saí da sala sem querer. Não tô conseguindo voltar, não. Ah, deixa que eu te mando pra lá. Só um instantinho. Como é que eu faço isso? Aqui, eu acho. Pronto, mandei o convite pra você, Tomás. Obrigada. Conseguiu? Vai. Acho que sim. Calma. Oi, Geraldo. Quer ajuda? Eu tô tentando descobrir qual é o nome quanto você tá gastando. Calma. É camiseta. Camiseta. Mas camisa também é parecido o som. Professor, Oi, quem tá chamando? É o Heitor? Heitor. Oi, Heitor. eu posso mostrar pra você ver se tá certo? Pode. Só deixa eu dar um zoom aqui na sua tela. Peraí, Heitor. Peraí. Só ampliar aqui. Pronto. Pode mostrar. Deixa eu ver. Traz um pouquinho mais perto e um pouquinho pro lado. Pro ladinho agora. Mais um pouquinho. Pode ir mais pro lado, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Deixa eu ver. Professor, terminei. Tem algumas coisas que tá certa e outras que tá errada, mas a gente vai corrigir, tá bom, Heitor? Tá. Cadê? Quem terminou? Alguém falou? A Helena terminou. É isso? Ou quer falar? Eu terminei. Quem tá chamando? Ô, Geraldo, embaixo da cama, embaixo da blusa é Batata. 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 É. Quem mais tava falando? Mais alguém? Letícia, você tá com problema? Quer ajuda? Professor, eu tô na teia. Na teia. Ó, como é que tá escrito aqui, ó? Tá com TE, né? E tem um A aqui. O que tem no meio da teia que tá faltando? T-I-A. Que letra que falta? Quem já terminou e quiser desenhar, pode desenhar, viu? Professor, Oi, Isa, o que você quer? O que você me conta? sabia que no meu nome de Rosa, no meio, tem o S. Isabelle também. E o Isabelle Isabelle. também. Seus dois nomes têm o S e o S tá com som de Z. Ó, Isa. E Rosa. Né? Por quê? Porque ele tá no meio de duas vogais. Professor, terminei. Muito bem. Então falta. Ah, você voltou, Tomás? Já, a gente já terminou a outra. Ah, vocês já terminaram? Estão rápidos, hein? Vocês fizeram as duas atividades, Pro? Ou só uma? Só uma, por causa do. Aham, é bastante coisa, né? Eles estão ainda fazendo aqui. Aí na frente eu aproveitar e utilizar uma outra aula que você fez. Uhum, sim. E essa aqui é uma coisa que acho que é bom fazer várias aulas, né? Um pouquinho difícil. Então, tá faltando a Letícia e
a Helena, certo? E a Vitória. A gente já te corrigindo já. Tá. Só mais 5 minutinhos para 9h40. Melhor, né? Gente, eu peço agora que vocês parem de escrever, parem de fazer outras coisas e prestem atenção aqui. A gente vai fazer a correção agora, porque a gente tem uma atividade muito importante para fazer daqui a pouco, né? Daqui 5 minutos. Então, prestem atenção que a gente vai fazer a correção e quem não terminou, a gente vai mandar no grupo a correção para vocês fazerem em casa, tá bom? Professor, Oi, embaixo da batata é rosa, rosa. É, era só pra vamos lá. tirar. Engraçado que rosa tá no nome da Isa, né? Então vocês podiam copiar o nome dela. Teria a resposta. Olha só aqui. Vamos lá, então, gente. Prestem atenção na correção. A primeira palavra é a palavra osso. Vocês estão vendo? O osso se escreve com 2 S. Por quê? Porque é o som de so. So é o som da família do S normal. E vocês podem observar que o O que está antes e depois são vogais. Então, por isso, precisa de 2 S, certo? Na palavra de baixo, escova, o S ele está no final da sílaba. Ele está fazendo esse chiadinho no final dela. Então, é escova. Se tirasse esse S, ia ser ecova. Né? Não está certo. A palavra de baixo era teia. Essa era uma das palavras que o professor colocou para deixar mais difícil. Né? Uma palavra que não precisava da letra S. Ela precisava da letra I, né? T-E-T-I-A, teia. Embaixo a gente tem lápis. Você repara que no final de lápis tem esse chiadinho. Lápis. Né? P-I é pi, mas o S fica pis. Certo, gente? Esse chiadinho aqui é característico do S. Aí, essa palavra aqui, bússola. Bússola tem 2 S. Por quê? Porque antes tem o U e depois tem o O, que são vogais. Então, para não ficar bússola, a gente tem que pôr 2 S para o S ficar forte com som de S normal. Né? No caso, o So. Bu-so-la. Certo? O So é som na família do S. Já camiseta, o S tem som de Z. Por isso que só vai um S em camiseta. Então, a gente tem o I e o E antes e depois, e o S sozinho com som de Z. A outra palavra era batata, e batata não vai S. Batata, né, é outra palavra que o professor colocou para confundir vocês. E por fim, rosa, também tem som de Z. Por quê? Porque ele está com S sozinho no meio de 2 vogais. Certo, gente? Tudo bem? Tudo certo? Então, é uma coisa um pouquinho difícil, é bom que vocês pratiquem, que vocês leiam bastante, né? Tudo que vocês verem escrito, tentar ler e reparar nos S que vocês encontram. Se esse S tem som de Z, se tem som normal, se ele está no final de uma sílaba fazendo um chiado. Outra coisa muito importante do S, né, isso a gente não falou, talvez a gente trabalhe nas próximas aulas, mas quando o S está no final de uma palavra, ele pode significar mais de uma coisa. Por exemplo, quando a gente fala banana, banana, quando a gente fala bananas, esse nas é um S que está significando mais de uma banana, certo? Mas isso fica para outra aula. Vamos lá, Pro? Você tá com Pode os links finalizar aí? a aula. Oi? Pode finalizar a aula. Pode fazer até a retrospectiva? Aham, sim.
certo? Professor, já dá pra gente fazer mais uma aula, já é 9h40. Então, pessoal, alguém ficou... Oi, é 9h40, ainda temos 20 Isso é muito minutinhos ainda. rápido, gente. Vamos lá, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não. Vamos relembrar o que a gente aprendeu. A gente viu os diferentes sons da letra S. Então, a gente viu que o S, no começo, vai ter o som normal, de Sá, Sé, Si, Só e Su. Mas quando o S está no meio de duas vogais, ele pode mudar de som, ele pode ficar fraco. Se o S está no meio de duas vogais, ele pode ter som de Z. Pode ter som de Zá, Zé, Zi, Zó e Zu. Para você fazer o S ter som de Sá, Sé, Si, Só, Su, no meio de duas vogais, você tem que pôr dois S, certo? E no final da sílaba, o S vai ter um chiadinho. Então, se a sílaba é D, a gente vai ter o des, de descoberta, por exemplo. Se o S tem som de... Aliás, se a sílaba for me, vai ficar mes, mesmo. Então, tem um S no meio para ficar com esse chiadinho, certo? Então, eu quero que vocês pratiquem a leitura e sempre atenção no S, que ele é uma letra com vários sons. Tá bom? E aí a gente vai mandar para vocês no grupo a correção, para quem não conseguiu terminar. Exatamente. Eu nunca fui uma criança que gostava de estudar, muito pelo contrário, mas foi a educação que me trouxe até onde eu cheguei. Retribuir tudo isso por meio do Alicerce é um grande sonho para mim. Eu sou Henrique Aleph da Silva Cabral, tenho 27 anos, sou de Santos, São Paulo e também sou um líder Alicerce. Até os meus 18 anos eu não tinha aprendido de verdade por meio da educação. Aos 18 anos eu tive um convite da minha irmã que ela tinha um pouco mais de condição e ela me convidou para que eu pudesse morar com ela e com isso ela investiu em mim. Ela me pagou cursos e com isso eu consegui entrar em uma instituição federal em Minas Gerais. Depois de um ano tive a proposta de fazer um trabalho voluntário para ajudar as pessoas, isso no Nordeste, que eu passaria pelo Piauí, Maranhão e Ceará. Foi uma decisão difícil, mas eu decidi ajudar as pessoas, larguei o curso e perdi o curso, mas em troca eu ganhei a oportunidade de ajudar as pessoas. Fiquei 2 anos pelo Nordeste e voltei para São Paulo. Entrei na faculdade, uma das melhores faculdades da região, no curso de Direito, que sempre foi o meu sonho desde criança. Sempre quis ser juiz. Eu estava trabalhando, foi muito cansativo aquele dia, e chegando na faculdade tinha um rapaz explicando sobre uma oportunidade de trabalho por meio da educação. Quando eu escutei falar sobre o Alicerce, quando eu entendi que era por meio da educação poderia ajudar outras crianças, eu precisava participar daquilo, porque eu gostaria de ter tido ajuda quando criança, mas o destino fez com que eu pudesse ajudar quando adulto. Então, naquele exato momento, eu decidi, me matriculei no processo seletivo do Alicerce. E uma semana depois, eu larguei o meu emprego para que eu pudesse continuar o processo seletivo. E foi isso que eu fiz. E não me arrependo de nada. As pessoas não depositam confiança nas crianças, essa é a verdade. Tem uma música muito interessante que diz, até do Charlie Brown Jr., de Santos, né? As crianças muitas vezes não são levadas a sério. E é a verdade. Não importa o que elas estejam fazendo, não importa o que é no momento. Importa o investimento que a gente pode fazer na mudança delas. Ser criança é difícil, porque você não tem toda a percepção que um adulto tem. O meu sonho é servir como um exemplo de superação para as próximas crianças que estão vindo. Esse é meu sonho. Ser um meio de transformação para elas, ajudá-las.
e dizer para elas que não importa onde elas estão, mas onde elas querem chegar e elas podem chegar. Invista no seu filho. Não importa onde ele está, importa onde ele pode chegar. Por isso, invista no seu filho.